Botou Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! Gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Para fazer gols, o atacante Marcelo Batista mostrou qualidade desde muito cedo nas categorias de base do Goiás, apesar de morar em um reduto de vilanovenses. Para entrar na equipe esmeraldina precisou esperar um pouquinho, já que Baltazar e Túlio Maravilha estiveram à frente. Mas Marcelo Batista foi perseverante e mostrou seu valor no Yumas antes de assumir de vez a condição de titular no Goiás. Pelo clube esmeraldino, em 1994, teve ano mágico, com gols decisivos na Copa Araguaia e no Campeonato Brasileiro da Série B, sendo peça importante no retorno esmeraldino à elite do futebol nacional. Mas nada foi fácil para Marcelo Batista, que já se aventurou por mais de 10 profissões diferentes. A versatilidade é uma marca do cidadão Marcelo Batista, uma virtude também do jogador que deixou seu nome marcado no futebol goiano da década de 1990. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para morar ou investir na Grande Goiânia. Telefone 3503-1891. No programa de hoje, estamos recebendo Marcelo Batista Bezerra. O Marcelo Batista ficou conhecido principalmente com a camisa do Goiás. Por Marcelo Batista, quem que é Marcelo Batista? E aí, Rafael, tudo bem? Eliezer, Tôndolo, prazer estar aqui com vocês aqui, participando desse quadro, né? Parabenizando vocês pelo grande trabalho, eu acho que um trabalho realmente diferenciado. Marcelo Batista, um garoto que surgiu lá no Goiás,
no Sub-13, né? Foi campeão praticamente em todas as categorias lá no Goiás. E que tentou a sorte no futebol, né? E pelo mundo afora aí. E domingo estaremos, né? Compartilhando aí todo esse pedaço da minha história aí com vocês. Marcelo, e conta um pouquinho da sua infância aqui em Goiânia, né? Onde você morava, fala um pouquinho dos seus pais, seus irmãos, como que foi, que memórias que você guarda aí da sua primeira idade? Bom, nasci lá na Vila Nova, né? Sou filho lá da Vila Nova, e onde eu praticamente passei boa parte da minha vida, até os 20 anos, vivi ali, onde eu fiz muitas amizades, né? Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, como diz a música, né? Então, sem dúvida nenhuma, ali foi onde começou tudo. E fiz uma vez o teste no Vila Nova, mas parece que não tinha campo na época, e me mandaram voltar só em abril, era em janeiro isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer o teste lá no Goiás, né? Mas meu pai era farmacêutico, minha mãe professora, e eu tenho um irmão, a Simone, a irmã, né? E o Júnior, meu irmão, Oswaldo Júnior, meu pai Oswaldo e minha mãe Maria Terezinha. Então, nossa família pequena e, sem dúvida nenhuma, acima de tudo, muito feliz. E diante de um comerciante, né, ali da Vila Famosa, seu pai era vilanovense? Era, rapaz, uma vez deu um problema isso, Tôndolo. Lá em casa, teve uma natação, para a primeira taça São Paulo, na estreia a gente ganhou do Corinthians 2-1. E eu fiz os 2 gols na oportunidade. E aí, na época, o Cajuru mandava, hoje é 730, né? Mandava o repórter lá para fazer a cobertura. Como hoje, ainda hoje faz isso, né? E acabou o jogo, o repórter, até o Guto Loureiro, que estava lá fazendo lá, ele é de lá, né? E aí ele veio e tal, ele gordinho, correu pra cima de mim e tal. E aí o Cajuru começou a questionar: de onde você é? Eu sou da Vila Nova e tal. Mas aí, vocês torcem pro Vila Nova? Que isso tal? Aí eu falei assim: lá em casa todo mundo é Vila Nova, rapaz, isso deu um problema pra mim. Eu acho que até hoje, não fui um pouco mais longe no Goiás, talvez por causa disso, né? Meu pai realmente, ele é vilanovense, mas eu peguei amor pelo Goiás, né? E hoje eu não tenho vergonha de dizer, eu sou esmeraldino de coração. E em casa, como é que era resolver assim? Porque você foi um artilheiro de gols, até nos acréscimos, gols improváveis, inesquecíveis. Como é que era fazer gol no Vila? Como é que era voltar pra casa e fazer um gol no Vila? Olha, engraçado, Dom, eu dava sorte, né? Em 95 mesmo, a gente ganhou um jogo de 1-0, eu fiz 3-2. Pelo Inhumas eu fiz gol no Vila Nova, eu sempre dava sorte de fazer, né? Mas é o que eu te falei, eu cheguei muito novo no Goiás, né? E você vai fazendo as amizades, vai conquistando, né? Seu espaço, principalmente dentro de futebol, que era um sonho, né? Me tornar um jogador um atleta profissional de futebol. E foi o que aconteceu, e o Goiás que me deu essa oportunidade. Então eu devo muito, principalmente de ter me proporcionado trabalhar com grandes jogadores, né? Que a gente sabe que no futebol, se você não tiver... É igual aqui, acho que em qualquer área, né? Se você não tiver uma equipe, igual a gente estava falando, né? Se você trabalha numa equipe boa, num grupo bom, isso te ajuda, você cresce junto com o grupo, né? E o que aconteceu comigo, a gente tem uma safra muito boa, Wilson Goiano, Márcio, outros jogadores que não chegaram ao profissional, né? Como o Ismael, Luizinho, né? Vários jogadores aí, o Marcelo Borges, né? Que a gente jogou desde moleque junto, então Goiás me proporcionou isso. Então eu sou muito grato ao Goiás e sem dúvida nenhuma não teve nenhum problema com relação ao Vila Nova, né? Eu sou decidido, eu sou verde. Mas quando você fazia gol no Vila, seu pai enganava com você não, Marcelo? Não, ele acabou, de certa forma, ele acabou nesse período, né, que eu estava lá, ele ia nos jogos do Goiás, não ia no do Vila, mas ia pra me ver jogar, né, então eu acredito que nesse período ele acabou sendo esmeraldino também, acho que ele virou a folha nesse período. Marcelo, e como é que foi o seu teste lá no Goiás? Você se lembra da primeira oportunidade? O primeiro dia que você pisou lá no Goiás, como é que foi? Ah, sem dúvida, né, era ali na Serrinha ainda, o Gideone, na época, era amigo do meu pai. E aí eu era pra minha idade, eu era um moleque meio crescido, né? Estatura boa e tal. Aí, inclusive, eu cheguei pra fazer o teste, o Matinho olhou e falou assim: de que ano que você é, menino? Aí eu sou de 70. Aí ele: como? Você é gato? Eu falei: não sou não, eu sou de 70. Aí ele vai lá, aí no treino, né? Eu tinha uma estatura bem mais avantajada que as outras crianças, dos outros meninos. E aí, acho que no treino eu fiz uns 2, 3 gols. Aí no outro dia mesmo ele falou assim: não, pode trazer seus documentos e a gente vai te federar. Aí a partir daí a gente deu a sequência aí. Fiquei 16 anos no Goiás.
Esse era aquele menino alto que sempre fica no fundo da sala, no colégio, assim, por isso que aparecia mais. Não, até hoje, Tondo. Eu estudei agora, né, como a gente estava falando aqui em off aqui, eu fiz direito e tal, e eu sempre chegava, vou lá no fundo, se eu puder passar despercebido, pra mim é melhor, sabe? Eu não sou aquele cara que gosta de estar à frente, não. Eu fico mais no segundo plano ali, quietinho. E sempre atacante? Porque normalmente, assim, as várias histórias que a gente já ouviu aqui ao longo nossa saga, resgatando a origem, é um atacante que antes foi zagueiro, que foi goleiro, já virou lateral, que foi volante. Você sempre foi atacante? Sempre fui atacante. Ali, meu pai sempre gostou, foi um grande incentivador, né, do futebol, e ele jogou muito tempo como centroavante, aí depois ele foi pra zagueiro. Foi ficando velho, né, gordinho, aí ele foi pra zagueiro, mas... E ali no Criméias, eu sempre falo, eu tinha o Palmeiron, ele foi até vereador, Sargento Palmeiron, tudo. O Palmeiron, tinha o Machado também, o Nena, tal. Era 3 centroavantes, que eu ficava ali atrás do gol, era garotinho, ficava atrás do gol, e eles faziam muito gol, esses caras, sabe? Fazia o Palmeiron então, e aí... Eu sempre tava ali e eu me inspirei neles, sabe? Ali no campo de terra, ali no Crimeia Leste e tal, onde saiu o Valdeir, né? Saiu o Falcão, que jogou no Vila também. Então eu me inspirei nesses caras e eu falei, eu vou ser centroavante também, né? Só que eu não fiz tanto gol igual esses caras fizeram, mas eu tentei alguma coisa. Seu pai chegou a jogar profissionalmente? Tentou? Você tinha um exemplo em casa? Não, ele era bom de bola no amador aí, no Varziano, ele fez muitos gols, mas não chegou a jogar profissional, ele sempre casou novo, né, e sempre ajudou também os pais dele, que não era abastado, né, financeiramente, então ele sempre teve que ajudar e ele não teve a oportunidade que ele me deu, né, então sou muito grato a ele, principalmente a ele e a minha mãe, né, que me deu essa oportunidade, porque não precisei ajudar em casa, né? Eu com 20 anos, o primeiro trabalho meu, remunerado, foi contrato de jogador de futebol, né? Então foi uma grande oportunidade que ele me deu. Ao longo do nosso programa nós vamos contar as inúmeras funções que você já assumiu, Marcelo. Mas o que eu quero saber, assim, é que se nessa época, como juvenil, como juniores, em algum momento o futebol, você chegou a achar que o futebol não ia dar certo e você tentou alguma coisa, já se viu outra coisa que não sendo jogador de futebol naquele momento ali no início da carreira? Não, eu gostava muito de futebol, mas às vezes algumas coisas que aconteciam ali nos bastidores ali, isso aí me frustrava um pouco, sabe? Cheguei até a parar no Sub-20, eu cheguei a parar, aí no último ano, os meninos iam para a Taça São Paulo, a gente chegou, foi tricampeão Sub-20, né? Eu, Marcelo Borges, o Márcio, a gente foi tricampeão Sub-20, disputamos 3 vezes a Taça São Paulo, e nessa última, inclusive, ficamos em 4º lugar, o Goiás fez a melhor campanha agora, né? Com o Eric, com os meninos. E aí eles foram lá em casa, tal, o pessoal, o Jairim, né, o Ismael, o Ednilson, lateral esquerdo, pra me convidar. Não, vamos lá, a gente não conseguiu nenhum centroavante, tal, vai ter que ser você mesmo. Eu já tinha casado, né, pela primeira vez, com 19 anos eu casei, eu vou lá, tal, mas eu não vou mexer com isso não, gente. Aí ficamos em 4º, chegou, eu me profissionalizou, e aí eu falei, você já gostava, né, eu falei, eu vou dar sequência, eu vou tentar a sorte, né. Por que casar com 19 anos de idade? Cara, eu casei pela 2ª vez. Não pela moça, tá? Mas eu sei lá, eu fui meio precoce, sabe? Meio apressado, mas eu acho que foi uma grande besteira que eu fiz na minha vida, acho que me marcou negativamente, não pela pessoa, acho que lá não teve culpa, acho que, sei lá, eu era meio precoce e às vezes tem muita pressa das coisas, né? Acho que foi uma coisa que, pra mim, me marcou negativamente. E você conseguia tocar a sua casa tranquilamente com o dinheiro que você ganhava lá no Goiás, nesse período? É o que eu falei, meu pai sempre me ajudou, né? Eu com 19 anos, ele comprou uma pastelaria. Eu fui pasteleiro também, gente. Ali na Avenida Araguaia. E aí fiquei 3 meses lá, um movimento. Na época a gente comprou tipo assim, 900 mil. Com 3 meses o cara chegou lá e ofereceu 1.800 mil. 1.800.000 cruzeiro reais na época. Aí vendemos, montamos uma farmácia. Aí foi na época que eu fui pra Taça São Paulo. E aí, nisso, eu era sócio do meu pai já na farmácia, né? E aí, quando eu fui e tal, aí fui pra Jataí e tal, e aí me envolvi, e aí meu pai ficou com a farmácia pra lá, mas no início é meio complicado, né? Agora ficou muito bom, né? A questão financeira do atleta profissional, a estabilidade, antes era 1 ano de contrato, todo ano você tinha que mostrar alguma coisa, hoje não, né? Os caras fazem contrato de 3, 4 anos, já dá uma estabilidade boa. Marcelo, e você já citou alguns parceiros, né, seu aí nessas categorias de base, caminharam com você aí por muitos anos. Quais jogadores assim que você tinha certeza que ia virar e que não viraram?
Olha, teve grandes jogadores, né? Eu fui um. Teve o Luizinho, né, que chegou à seleção brasileira, o Ednilson com 18 anos, 17 anos ele jogou no profissional lateral esquerdo, que não chegou a jogar profissionalmente. Nosso grupo era muito bom, né? Eu acho que foi vários jogadores aí que ficou para trás. Muitos deram alguma coisa, né? Não chegou a jogar um time grande, mas ainda jogaram, né? Ajudou o Goiás, a safra minha. Em 94 a gente tinha praticamente todos os jogadores era da base. Né, o Zé, até o Zé Teodoro, que era o experiente, né? Só o Baltazar que não era, né? Que começou no Atlético, aí foi pro Grêmio, São Paulo, Grêmio, Atlético de Madrid, né? Depois voltou, mas praticamente todo mundo, né? Então, assim, nada poucos do Sub-20 ali, dessa turma aí que cresceu junto, mas foram vários jogadores aí que tinham o Flavão lá de Lusiânia, né? Que era grande jogador, Jairim, que hoje ele é procurador lá no município de Inhumas, que também poderia ter chegado mais longe, né? Então, mas foi uma safra, sem dúvida nenhuma, muito boa. Vai puxando pela memória aí, porque no bloco a seguir eu vou querer saber quais foram todas as suas profissões ao longo da sua vida, tá bom? Paz, vamos dar um espaço, um tempo maior para esse bloco, que eu já fiz de quase tudo nessa vida. Bessa, eu acho que nós encontramos um concorrente para Milton Bueno. Pois é, eu estava lembrando disso. Demorei quase 2 minutos para ler o currículo de Milton Bueno de Faria, que já passou aqui também pelo futebol de Goiás e suas histórias. Hoje estamos recebendo Marcelo Batista, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E daqui a pouco nós voltamos com o futebol de Goiás e as profissões do Marcelo Batista. Linha do Tempo. Década de 60. No dia 21 de fevereiro de 1965, nascia, em Ouro Fino, Minas Gerais, Evair Aparecido Paulino, atacante de muita qualidade que jogou pelo Goiás em 2000 e também em 2002, além de ter brilhado em clubes como Vasco da Gama e Palmeiras. Evair também se aventurou no futebol goiano na condição de treinador. Teve sua primeira oportunidade no Vila Nova, mas também comandou Anápolis, Craque de Catalão e Itumbiara. Década de 70. No dia 21 de fevereiro de 1974, nascia em Santo André, região do ABC Paulista, Giuliano Tadeu Aranda, mais conhecido no futebol pelo apelido de Magrão. Centroavante de 1,92 m, Magrão pintou no futebol goiano para defender as cores do Goiás. A passagem se deu em 1995, quando marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Década de 80. No dia 21 de fevereiro de 1981, o Goiás entrou em campo no Serra Dourada para enfrentar o Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O time esmeraldino venceu pela contagem mínima com gol de Luvanô. O time era treinado por Paulo Frossard, que colocou em campo Nascimento, Nonoca, depois Adalberto Sabãozinho, Argeu, Marcelo e Edivan, Matinha, Carlos Alberto Santos e Paulo Roberto, Luvanô, Gerson Lopes e Ramon. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje Marcelo Batista Bezerra, o homem das multifunções. Quero saber de você,
como foi a sua atuação na base do Goiás. Você falou que passou no teste lá num dia que o Matinha estava trabalhando. O Matinha trabalhou durante muito tempo na base do Goiás. Você entrou e depois que já estava na base esmeraldina, Marcelo, como se deu o seu crescimento? Foi campeão no juvenil, nos juniores? Como é que foi? Olha, Rafael, foi muito bom. Acho que tive, igual como eu disse antes, né, tive a felicidade de encontrar um grupo muito bom que me ajudou muito. A gente foi campeão no Sub-13, no Sub-15, no Sub-17, tricampeão Sub-20. Ficamos uma Taça São Paulo em quinto, outra em quarto, uma BH em terceiro, entendeu? Então foi um grupo, o Túlio também, ele era... Se bem que no meu primeiro ano, no segundo ano dele ele já foi profissional, foi artilheiro do Brasil, né, em 89, se eu não me engano. E aí deixou a vaga para mim, né, deixou um caminho aberto e tal. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande jogador, o Wilson Goiano, o Márcio Goiano, essa turma toda aí, sem dúvida nenhuma, a gente foi uma safra muito vitoriosa, né? E depois voltamos para o Goiás, tivemos a oportunidade de subir o Goiás, né? Eu não participei, em 93 eu estava no Barra do Garça, né? A gente subiu o Barra do Garça para a Série B do Brasileiro. E em 94 a gente teve a oportunidade, eu acho que um grande momento, né, da nossa carreira de contribuir assim diretamente. Eu fui o vice-artilheiro, sendo reserva do Baltazar, né, eu fui o vice-artilheiro do time e fiz um gol decisivo, né, que a gente precisava de ganhar de 2-0 da Desportiva. Eu fiz o primeiro gol, o Baltazar fez o segundo. Então acho que foi isso, basicamente, né, o trabalho na base. E para você ter recebido depois de uma sequência tão vitoriosa nas categorias de base do Goiás, quem te deu a primeira oportunidade no profissional? Quem chegou e te descobriu lá na base, te puxou pro profissional e passou a te dar moral? Cara, o Tôndolo tem um profissional que teve no Goiás, o professor Robson Alves. Eu devo muito a esse cara, a questão psicológica, questão de treinamento. A pessoa que sempre me chama, Marcelo, treina, tal, eu vou te ajudar. Um dia eu vou te ajudar. Inclusive ele que me indicou para jogar lá na Arábia, ele que deu o meu nome lá, me indicou como um atacante, né, de área, tudo, e isso que possibilitou eu ter a oportunidade de jogar no exterior, que foi essa no Al-Shabaab, na Arábia Saudita. Então, o professor Robson, ele me deu com 19 anos, o Lapola era o treinador, e eu tenho certeza que ele deve ter chegado pro Lapola, leva o garoto e tal. Na época, eu fui artilheiro do Sub-20 com 19 gols. E aí eles sempre pegavam no meu pé, vamos lá, a gente ganhava de 5, quantos gols? Aí a gente fazia preliminar, aí a gente ia saindo e ele ia entrando, quantos gols? Ganhou de quantos? 5. Fez quantos? Fiz 2, professor. É pouco. Então ele sempre me cobrava muito, a gente trabalhava muito depois dos treinos e tal. Então um cara que me incentivou muito e me deu essa oportunidade. Com 19 anos eu tive a oportunidade de participar um pouco, Goiás e Santa Helena, no Serra Dourada, e o Niltinho foi no fundo, cruzou, né, e eu fiz de cabeça meu primeiro gol com 19 anos, profissional do Goiás. Você estreou no profissional com gol? Eu joguei apenas 15 minutos, né, e tive a oportunidade. E vocês não sabem, em cima do Zé Luiz, ele vai ouvir, ele acompanha esse quadro? E eu, coitado, eu fiquei com dó dele, que eu pulei e eu olhei pra baixo, ele lá embaixo, fiquei com medo de pisar nele embaixo, entendeu? Eu falo isso pra ele, ele fica muito nervoso, cara, que ele não aceita de jeito. Vocês conhecem o Zé Luiz, né? Você lembra a data desse jogo, Marcelo? Tôndolo, é com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão achar, viu, Giliette? Vocês vão achar a data, mas infelizmente... Aí, tá vendo? Já achou, né? 18 de abril de 1990, Goiás 3, Santa Helena 0, no Serra Dourada, né, Marcelo? Serra Dourada, Então foi um grande momento, depois do jogo, entrevista, né, pra televisão e tal. Então foi muito legal esse momento, né? E foi marcante, sem dúvida, no primeiro gol profissional, você nunca esquece. E naquele ano de 1990, você teve mais oportunidades naquele time do Lapola, inclusive 90, depois o Goiás, que ganhou o bicampeonato goiano, né? Você participou dessa campanha do bicampeonato goiano. Depois no Brasileiro o Goiás fez uma competição bonita também, chegou à final da Copa do Brasil. 90 foi um ano marcante pro Goiás e para você, né, Marcelo? Sem dúvida, mas, Giliese, aquela época, vocês trabalham em Combojinho como comentarista, e a gente participou, trabalhamos juntos lá também, era muito diferente. Depois do surgimento dessa lei Pelé, a lei do passe, hoje o clube se vê na obrigação, quanto antes, melhor para eles. Eles já colocam um atleta e vê se ele vai ter, né, condições, né, se ele vai ser aprovado como profissional, já para fazer um contrato mais longo, né, fazer um investimento. Às vezes dá azar, como foi o caso do Rodrigo aí, né, e outros jogadores, né, que já saiu, o zagueiro também, o Hernando, né, o Pedro Henrique, mas faz parte, é o risco, né, econômico que a empresa assume. Então,
Na nossa época, não. Dificilmente a gente descia por trás. Você vê um time que foi tricampeão sub-20, 4º lugar, 5º lugar Taça São Paulo, 3º BH, né? E os outros times, Flamengo, tal, Corinthians, Cruzeiro, os meninos tudo que jogavam contra a gente, perdia pra gente, tava jogando já no profissional. E a gente dificilmente, igual tinha um time muito bom na época, né? Grandes jogadores. E principalmente pra mim, eu tive a dificuldade. Eu joguei 6 anos, praticamente, profissionalmente, 6 times. Peguei Baltazar e Túlio pela frente, é mole. É um caminho muito tortuoso, né? E diante desse início, né, da sua carreira no profissional, sim, e até diante dessa concorrência pesada do Túlio, do Baltazar, você acabou não tendo muitas oportunidades e foi emprestado para o Jataiense e depois para o Inhumas, em 92. Conta um pouco sobre essa passagem na Jataiense, em 91. Olha, eu tinha apenas 20 anos, né? E na época a Jataiense ficou em 5º lugar. E o treinador era o João Francisco, né? Um treinador, pelo menos aqui em Minas, né? Ele tem muita moral, ele trouxe bons jogadores, ele formou um grande plantel lá. Foi muito bom o trabalho dele lá em Jataí, em 91. Até na época, eu acho que foi uma das melhores campanhas que até então a Jataiense havia feito. Então, foi um grupo bom, tal. Não tive muita oportunidade, eu cheguei bem no início. Aí a gente fez um amistoso contra o Atlético Mineiro na estreia, tal. Eu já não fui 20 anos, né? E peguei um jogo pesado, já não fui. E acabei que eu participei muito pouco, sabe? Fiz poucos gols, acho que eu fiz no campeonato todo, eu fiz um gol só. E foi no início difícil pra mim, com 20 anos e tal, mas aí em assim. Foi a primeira oportunidade, essa da Jataiense, a primeira oportunidade de sair de casa, já ficar mais tempo longe de casa, longe da família? Isso. Na época ainda foi eu, o Márcio Goiano, que hoje é treinador, né? E foi capitão do Goiás por muito tempo. E inclusive moramos na mesma casa, no mesmo quarto, a gente dividiu o quarto lá. O Márcio sempre foi um grande amigo, um grande irmão que eu tive. E a gente, nessa oportunidade, a gente foi para lá. E foi, sem dúvida, uma primeira oportunidade, mas aquela coisa, né? Sempre o sonho, né? E a vontade de vencer na profissão. Então foi difícil, mas foi muito bom, né? Um trabalho muito bom. Inclusive, na época, o nosso diretor era o seu Pierre, o pai do Reis, né? Que também jogou com a gente no Goiás, no Inhumas. Então foi tranquilo, foi uma diretoria muito boa, tal, foi um trabalho bom, muito bom lá em Jataí. Antes de você continuar com a sua trajetória, 91, 92, eu preciso te perguntar como é que era Marcelo Borges na base do Goiás, porque aqui no dia a dia é um cara de personalidade forte, é um cara de muita resenha também, mas e lá no Goiás, como é que era o Borginho? Cara, o Borginho, o tempo passou, mas não mudou, as coisas mudaram, mas o Borginho não. O Borginho continua sempre isso. Mas eu vou te falar, Rafael, é um cara, o que ele é. Ele não tem, entendeu? A única vez que ele foi falar alguma coisa assim, né? Ele foi falar do Walter, rapaz. O Walter tinha sacado ele bem, né? Treinando bem e tal. O Walter sacou ele. Aí a gente tá lá no Serra antes do jogo e tal. E aí, antes do jogo, a gente vai molha o cabelo ali, né? No vestiário ali, rapidinho pra entrar pro campo e tal. E o Walter tinha sacado ele, né? E aí ele não guarda, não, né? Pau pra bater, não. Ele fala, o Borginho não. E aí ele. Esse Walter, esse não sei o quê, e começou a xingar o Walter, né? E o Walter veio também e parou atrás dele, né? E eu, Borginho, o homem tá aí atrás de você. E, hã? Aí ele olhou, aí o Walter, é isso mesmo, aí chutou o Walter, saiu com o Walter também e tal. Mas a gente sempre foi um grande atleta, antes de mais nada, né? Foi um craque, tudo, e sempre um grande amigo. Borginho é um cara que eu tenho como irmão. E como você foi parar lá no Inhumas, Marcelo Batista? Olha, na época, o Inhumas há muito tempo parado, né? Eles queriam voltar. Na época, o deputado Zé Assado se propôs, era o presidente do Inhumas e montou, fez uma parceria com o Goiás Esporte Clube, levou 9 jogadores, Jubal, Reis, Adriano, Márcio Goiano, Ronaldo Castro, Valim, quem mais? Zé Silvestre, eu, tinha mais um que me perdoe que eu esqueci agora, assim, rapidamente, e o Reis, né? Claro, o Reis. E aí a gente fez uma grande equipe, foi um grande trabalho lá, a gente subiu o time, que era só para participar até então, né? E a gente foi vice-campeão da Série B, eu inclusive fui o artilheiro. Na época o Bé foi o vice-artilheiro, não subiu, ele estava no Itapuranga. E eu consegui ser o artilheiro e subimos em umas, né, para a Série B. E na época, o Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre. E não sei, por cargas d'água, nesse ano
A Série B foi no mesmo ano. É como se o Vila tivesse disputado a Série B agora e disputado a Série A também no mesmo ano, entendeu? Ele vai estar só o ano que vem, né? Nesse ano, não. Em 92 foi no mesmo ano. A Série A e a Série B e a Série A. E aí a gente conseguiu subir o time. Eu fui o artilheiro da competição na época, né? E só que aí o Bé voltou pro Vila e eu voltei pro Goiás. Só que na época eles já contrataram o Baltazar, né? Eu tive pouca oportunidade no período que começou a Estrela, o Pirata como centroavante, o Orlando Lelé tinha sido campeão em 92, aí não tive oportunidade, aí nesse período, aí o Orlando Lelé caiu, o Fantato assumiu, me colocou, eu fiz 3 jogos, fiz 5 gols, só que eu já tinha contratado o Baltazar, marcada a estreia dele, né, aí no jogo contra o Vila, a estreia dele, no primeiro tempo ele já fez um gol, me tiraram no intervalo e não voltei mais, não ia nem nos próximos, nem foi pro banco nos próximos jogos, aí ficou difícil pra mim, né, nesse ano, então foi isso. Né? Mas o Inhuma, sem dúvida nenhuma, o pessoal fala muito desse gol do acesso, do primeiro turno contra o Atlético, mas Inhuma, até essa semana eu estive lá com os amigos lá tal, e sempre é muito lembrado, foi um trabalho que marcou muito lá. Até hoje o pessoal da cidade fala que não teve outra equipe, outro time como o nosso lá, esse grupo que a gente disputou lá. Eu sou o vice-artilheiro da história do... Olha que honra, eu sou o vice-artilheiro da história do Inhuma, pedi pro Líbano. Eu fiquei 2 gols atrás do Líbano, mas eu acho que o Líbano jogou mais de um ano, né? Lá, e eu joguei apenas uma temporada, ele fez 29, eu fiz 27. Então é uma cidade que casei lá, né, com a filha de Inhumas, a Lúcia, e meus filhos nasceram lá. Então é uma cidade que eu devo muito e tenho o maior carinho, sem dúvida nenhuma, por Inhumas. E diante dessa sua trajetória com a camisa do Inhumas, na decisão daquela Série B do Campeonato Goiano, foi no mês de junho de 92. Aí no dia 14... Inhumas, 0-0. Aí no jogo da volta, o Séries ganhou de 1-0. E aí teve um terceiro jogo. Onde é que foi esse jogo? Como é que foi essas 3 partidas que aí o Séries ganhou de 2-1 de vocês? Pô, e o Séries também é uma grande equipe, né? Jogadores experientes. Na época eu lembro até o Elton, zagueiro, o Palinha, que jogou no Atlético muito tempo, o Palinho, um 10, muito bom. Então, na época, quem não se empregou na série, no Campeonato Brasileiro, foi todo mundo disputar a Série B do Goiano. Então, e o Séries, ele montou realmente um time para subir, entendeu? O Craque também, que a gente disputou a semifinal com ele, era uma equipe muito, o Ronaldo Pato, uma equipe muito boa que eles tinham montado lá. E foi um jogo, foi muito difícil essa final pra gente, apesar de a gente, né? E aquela coisa também, conseguimos um acesso, né? A cidade feia, aí chegamos, desfilamos em carro aberto, carro de bombeiro, que não tinha lá na época, né, em Inhumas, e foi muito bom. Aí quer dizer, aí queira ou não queira, acho que dá aquele, né, um relaxamento, né, aquela aliviada. Então, mas sem dúvida nenhuma o César venceu porque realmente era uma equipe mais experiente e foi melhor, nos 3 jogos eles foram melhor que a gente. Mas apesar de você destacar aí a qualidade do Craque, na semifinal o Inhumas atropelou o Craque, né? Que o nosso era melhor, né? 4-0 do primeiro jogo, já matou ali, né, Marcelo? Foi. E aí, não, mas só que acho que não tinha, eu me recordo bem, não tinha essa questão da vantagem, não. Se eles ganham, eles jogavam 2 resultados, eu tenho a impressão que a gente tinha que pelo menos empatar. Até que acho que quem fez o gol lá foi o Castro, o Ronaldo Castro, que fez o gol de cabeça, salvou a gente lá. Mas um jogo muito difícil. Lá sempre, o jogo lá, o Goiás sempre encontra... Goiás não, na época era em Inhumas, né? Mas é praticamente a filial, né? A gente sempre, o jogo foi em Craque, lá em Catalão é sempre difícil o jogo contra o Craque, né? Sempre boas equipes e tal. Um momento difícil agora, mas sempre jogos difíceis lá no... É Jerônimo? Genervino da Fonseca. Genervino da Fonseca, lá em Catalão. E depois dessa sua campanha pelo Inhumas, o destaque que você conseguiu com a Pantera Avinhada fez com que você retornasse ao Goiás? Você retornou com prestígio em 93? Na época é o que eu falei, né? Só te interrompendo, Marcelo, você também jogava a primeira divisão pelo Inhumas? Eu disputei, eu fui o artilheiro em da 92, equipe. Aí você subiu a equipe e jogou também a primeira divisão. Eu fiz 13 gols no Inhumas. Na época, então, aí os caras, poxa, tá no Inhumas, fez 13 gols, né? E a gente fez uma campanha, ganhamos do Goiás aqui, ganhamos do Vila aqui, ganhamos do Atlético lá, entendeu? Então nosso time era muito bom, a gente perdeu poucos jogos, foi um ano, foi abençoado, tudo deu certo pra gente. E então foi um ano muito bom. Aí disputou realmente no mesmo ano, disputou, né? E fez uma campanha boa. Se eu não me engano, ficou em quinto lugar na época. E aí depois, com essa credencial das participações com a camisa do Inhumas, você volta pro Goiás. Voltou com moral? O problema é que em 92 o Goiatuba havia sido campeão e o Goiás trouxe o Orlando Lelé, Pirata, Estrela e Bilzão. Bilzão foi artilheiro do campeonato, zagueiro artilheiro.
E aí, depois que o Lelé saiu, o Pirata, meu Marcelo, o Pirata já tinha falado que na pré-temporada ele me elogiou, o Orlando Lelé, e isso é perigoso, quando o treinador te elogia é perigoso, né? Falou, o garoto tá treinando bem, tudo e tal, e vamos ver, vai ter oportunidade, mas, né? O Piratinha mora aqui no coração, né? E aí o Pirata falou depois que ele falou, enquanto eu estiver aqui, vocês são titulares. Eu acho que até, né, questão poxa, o cara deu o título no interior, né, praticamente inédito, né, na época era Goiás Vila todo ano. E eles conseguiram ser campeão na época, então eu acho que mais do que justo. Aí ele caiu, o Fantato assumiu, e aí foi quando ele me deu a oportunidade, fiz 3 jogos, fiz 5 gols. Inclusive pegamos Goiatuba na estreia já, ganhamos de 5, eu fiz 3. O Orlando tinha voltado pra lá, né, quer dizer, deu uma vingadinha nele. E aí... Só que depois contrataram o Baltazar, né? Ele já estreou, fez gol contra o Vila Nova e tal, e aí realmente não tive mais oportunidade. E aí no próximo bloco a gente vai querer saber sobre a sua passagem pelo Barra do Garças. Combinado, Marcelo? Beleza, tranquilo, vamos lá. Marcelo Batista hoje conosco aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Fique ligado, ainda tem muito mais de Marcelo Batista aqui no Futebol de Goiás. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Campeonato Brasileiro de 1979 foi o que contou com mais times goianos. 6 equipes do estado de Goiás disputaram a competição, que tinha 94 participantes. Os representantes goianos foram Anapolina, Atlético, Goiânia, Goiás, Itumbiara e também o Vila Nova. 3 clubes goianos foram eliminados na primeira fase: Atlético, Goiânia e Itumbiara. A Anapolina e o Vila Nova pararam na segunda fase. Já o Goiás chegou até a terceira fase da competição. O campeão daquela edição foi o Internacional de Porto Alegre, que conquistou o título de forma invicta. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje o nosso personagem é Marcelo Batista Bezerra, atacante que vestiu a camisa do Goiás, da Jataiense, do Inhumas. E aí você contava no final do bloco anterior que chegou ao Barra do Garça. Como é que você chegou no Barra do Garça, hein, Marcelo? É verdade, Tom. Lá na época eles também formaram um time, o professor Solé, ele tinha uma universidade lá. E ele tinha pretensão política, tal, de ser, inclusive ganhou na época para deputado estadual. E aí ele montou a equipe e tal, para, né, divulgar a cidade, o nome dele, né, ele já era muito forte por causa da universidade. E aí o diretor de futebol dele era o Somerson. Ele trabalhou comigo aqui no Jaó, no futsal, foi treinador meu no futsal. Também conhecido do futsal, o Zé Silvestre também foi, o Adriano também foi. E aí o Wagner também, que era da base do Goiás, o Wagner Meia, de Trindade. E aí a gente foi pra lá disputar um seletivo que teve do Araguaia pra lá, todo mundo jogou contra todo mundo e quem fosse campeão tinha direito a uma vaga na Série B, em 94. E aí a gente foi, né, e foi um ano muito bom também. Também tivemos a oportunidade de andar no carro de bombeiro. A gente foi campeão e subia só o campeão mesmo, era uma vaga só. E na semifinal eu tive a oportunidade de ganhar de 2-0, precisava ganhar.
E eu fiz os 2 gols, ganhamos de 2-0, eu fiz os 2 gols e na final eu fiz um gol também. E decidimos contra o Nacional, lá em Manaus, empatamos 1-1 lá e conseguimos o título, né, e consequentemente a vaga para disputar a Série B em 94, o Barra do Garça. E a sua boa campanha lá no Barra do Garça te credenciou, Barra do Garças, né, na verdade, te credenciou a voltar ao Goiás, Marcelo? Foi. E aí em 93 o Goiás caiu, né, que eu trouxe na época o Vivinho, aquela boleirada que veio, né, e o time caiu. Não foi um ano bom para o Goiás em 93, no Brasileiro. E aí em 94 o Goiás, dificuldade financeira, né, sem dinheiro, tudo, e aí resolveu colocar. Não acredito que colocou apostando que a gente ia conseguir, eu acho que ele, vamos participar só. E aí mais uma vez, né, no Inhumas foi assim, e aí com o Goiás também. Eu acho que pela qualidade, como eu te falei, sou muito grato a esse grupo de jogadores, de amigos, irmãos que eu tenho. E a gente conseguiu, né, muita união, muito trabalho, conseguiu também o acesso aí para o Goiás em 94. Primeiro começou com o Goiano. Sim, a gente foi campeão goiano, né? Aí em 94, no último minuto, né, ganhamos o primeiro turno, isso nos deu a condição de ir para a final. A gente foi campeão também do segundo turno, ganhamos o primeiro e o segundo turno, mas já teve a condição de ir direto para a final, jogamos o segundo turno com tranquilidade, né? E fomos campeão também do segundo turno. Você ficou sabendo da história de que o Cajuru, em uma transmissão esportiva, o Cajuru, em uma transmissão esportiva, chegou a pedir que o então narrador, o Cunha Filho, subisse o hino do Atlético. O Atlético estava ganhando o primeiro turno de vocês, antes de você fazer um gol. Você ficou sabendo disso depois? Sem dúvida, né? A Rádio K, que hoje é a 730, sempre foi esse canhão, né, de audiência, que é hoje. E sem dúvida nenhuma todo mundo ouviu, né? E até hoje, engraçado, né? Eu já praticamente o quê? Foi em 94? 22 anos. 21 para 22 anos, né, Tondo? E até hoje o pessoal dá risada, né? Porque o Cajuru, né, sempre foi aquele cara polêmico, né? E agitava, tá? Ele realmente ele dava um tom diferente, né, para as transmissões, a polêmica que ele criava. Então, e aí foi toda a situação, ele pediu o hino, né, bota o hino, desafiou o Cunha, né. Botaram o hino do Atlético. E aí aos 46 o Augusto foi no fundo e cruzou, e aí eu tive a felicidade de antecipar o zagueiro, né, e fazer o gol de cabeça. E aí a gente conseguiu o título, né? Então foi o que eu estava falando aqui pro Geliese. Eu entendo que o gol do acesso contra a Desportiva foi muito mais importante do que esse. Que esse foi só um turno, a gente tinha chance de recuperar, né? O acesso foi muito mais decisivo, né? Para a história, tudo, para o acesso, tudo. E, no entanto, o pessoal fala justamente disso aí por toda essa situação, né? Que foi criada na transmissão. Hoje é a 730, né? No momento e tal. Então foi um lance assim que acabou que marcou, né, definitivamente a minha carreira esse momento. Marcou pela narração, pela provocação e pelo gol nos acréscimos, já no finalzinho da partida. Inclusive o Atlético, o ano passado, né, o Lino fez aos 40 e poucos também, né, 2014. E aí todo mundo, você vê que todo mundo né, nos vingamos de vocês, os atleticanos principalmente, né? Eu tenho parentes, né, da minha esposa, tal, o Paulo, o Marquinhos e tal, o pessoal todo, aí eles foram à forra agora com o gol do Lino, né, o ano passado. E vocês acabaram sendo campeões do Campeonato Goiano naquela oportunidade. O time chegou mais respaldado, mais preparado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, ou a desconfiança pouco importava o título estadual conquistado? Eu acredito assim, por ser um time de garoto, por ser um brasileiro, pouco investimento, né? Eles trouxeram na época jogadores experientes, tinham o Baltazar e o Zé Teodoro. Então, o treinador também, praticamente no início de carreira, né? O Walter. Então, realmente, eu acho que pela situação financeira, como eu já disse, entrou para participar, né? Para pelo menos talvez aí começar o campeonato dessa maneira e na sequência, para não cair para a Série C, talvez eles contratariam um pouco, né? O time foi chegando e tal, e aí veio o mata-mata e acabou que entrando na fase decisiva, eles deixavam, vamos ver o que acontece, né? Acabou que deu certo. Marcelo, vamos fazer um exercício de memória aqui sobre aquele brasileiro de 94? É covardia, né? Vocês são um canhão, né? Mas eu sou meio devagar na memória, mas vamos firme. Vamos lá, eu me lembro que na primeira fase, inclusive o Goiatuba estava naquela Série B também, né? O Goiatuba jogaram Goiás, Goiatuba,
Estreia do Goiás contra o América, lá em São José do Rio Preto, né? O América, naquela época, tinha um grande time, tinha feito um grande campeonato paulista, né? Inclusive, Neneca, goleiro, é isso, muito se dizia que o Goiás iria perder o jogo. Ele acabou empatando lá, né? 1-1, se eu não me engano. Acho que a gente perdeu de 1-0. Lá, eu tenho pra mim que esse jogo havia sido 1-1, Goiás e América, mas o Tondro vai conferir aqui pra gente no futeboldegoias.com.br. 1-1. Tá vendo? Tô falando. Aí era Goiás, Goiatuba, América, Londrina e Barra do Garças, não era isso? 6 times, desses 6, 4 avançavam, né? A primeira fase era uma fase assim até cômoda, né? Vamos dizer assim. Vocês já entraram assim com a confiança que o Goiás ia ficar entre os 4 primeiros colocados dessa chave e avançar? Gelias, o grupo em si, talvez as pessoas, talvez até a diretoria mesmo do Goiás, naquele momento não acreditasse. Mas esse grupo nosso foi vencedor, sabe? A gente gostava de vencer, de chegar, de disputar título, entendeu? Praticamente todos os anos aí, você vê, e não foi, a gente ia 3, 4, vamos pro Iumas, deu certo. Vamos lá pro Barra do Garça, deu certo, entendeu? Então, a gente na base sempre foi campeão. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente fechado ali, é claro que a gente não ia chegar aqui no número, não, nós vamos chegar, tal. Quem poderia falar isso, né, time de garoto? Mas, intimamente, a gente sabia que a gente ia trabalhar muito e tinha a possibilidade de chegar assim. E aí depois, pelo menos na minha análise, veio aquela fase que era a mais complicada, né, daquela Série B, porque sobraram 4 quadrangulares e só o primeiro colocado de cada quadrangular ia para a fase semifinal. Quadrangular do Goiás, Mogi Mirim, Coritiba e Londrina. O Goiás começou com uma tabela louca para os dias atuais. O Goiás fez os 3 primeiros jogos fora de casa, né? Acho que até questão econômica, né? A gente rachou de ônibus aqui para Londrina. O Goiás começou com Londrina, empatou com Londrina lá em Londrina. Depois o Goiás fez um jogo emblemático contra o Coritiba lá no Couto Pereira, 1-0, gol do Baltazar. O Goiás tomou bola na trave. Nossa, foi assim, o Coritiba massacrou o Goiás e perdeu por 1-0. E depois o Goiás empatou com o Mogi em Mogi. Isso. Aí quando veio pro Serra Dourada, aquele foi o momento que vocês sentiram assim, o Goiás tem time para subir, porque o Goiás veio pro Serra Dourada para enfrentar os mesmos 3 adversários, mas assim, aí o ambiente já era de total confiança, né, porque o Goiás tinha feito 3 jogos fora, o Goiás voltou na segunda colocação, ainda me lembro, se eu não me engano, depois desses 3 jogos o líder era no Mogi, o Goiás veio na segunda colocação, mas veio assim, no embalo já, porque já joga mais 3 fora, agora os 3 adversários vão ter que vir aqui no Serra Dourada. Ali foi o momento assim, que a desconfiança virou confiança, vamos dizer assim, para a torcida, para a imprensa e principalmente para vocês, jogadores? Eu acredito que sim, viu, Gelias? E o Serra Dourada, né, sempre foi. Esse ano, acho que o Goiás não fez prevalecer, né, o mando de campo, o Serra Dourada, mas nos anos 90 ali, realmente o Goiás caía aqui dentro, era difícil, né, você vê, e a gente tinha um time arrumado. O Romeu, o Adriano, o Reisner ali, um time pegador no meio e tal. Tinha o Emerson, ponta esquerda, ele carregava o nosso time nas costas. Tinha um matador, o Baltazar ali na área, entendeu? Tinha euzinho que de vez em quando entrava, uma beirinha e fazia uns golzinhos também, entendeu? Então, eu acho que a gente tinha um time arrumado. Então tinha tudo, tá tudo encaminhado para dar certo. E aí que você tá falando, né? A gente decidiu uma vaga aqui, conseguimos somar pontos fora e aqui a gente matava, não tinha jeito. Atlético Paranaense mesmo na outra fase, nós metemos 3 aqui, a gente atropelou o Atlético Paranaense aqui. Tanto é que depois, nesses 3 jogos, o Goiás venceu os 3, né? Venceu o Mogi Mirim, venceu 2 por 2-0, o Mogi Mirim e o Curitiba, e o Londrina por 2-1. E aí o Goiás foi para os confrontos que valiam a vaga, né? Porque de nada adiantaria. Me lembro ainda que nesse ano 94, quando ficaram 4 equipes, de última hora se tentou mudar o regulamento. Porque era Americano, Juventude, Goiás e Desportiva, né? Iam decidir em 2 semifinais, Goiás Desportiva, Americano e Juventude. E aí, se eu não me engano, a proposta, eu acho que era do Caixa d'Água, que era presidente do Americano, que queria que fosse um quadrangular. Não, vai mudar, vai ser um quadrangular para decidir. Aí o Goiás bateu o pé e o Juventude bateu o pé que não queria. Por quê? Porque o Goiás e Juventude tinha a vantagem de jogar por 2 empates e de decidir em casa, né? Então, assim, eles não quiseram abrir mão dessa vantagem
para se realizar um quadrangular. Tom. E a vantagem foi tão importante que os dois passaram para a decisão e conquistaram o acesso pela vantagem, perdendo fora de casa e revertendo pelo mesmo placar os seus jogos em casa. Não, no Espírito, em Vitória, lá, quando a Desportiva, nós tomamos foi 2-0, fora os ameaças, foi um sacode que a gente tomou lá. Só que aí teve uma hora lá que o centroavante desse caiu na pequena área, a bola era só ele empurrar, ele fez embaixadinha e tal, aí não fez o gol e tal, acabou 2-0, aí entra a confiança, no SER a gente vai reverter isso. Mas lá o Goiás teve 2 baixas significativas, né? Que o Goiás perdeu, assim, daqueles jogadores pro jogo do Zé Dourado, que foi o Zé Teodoro e o Augusto, que foram expulsos, né? O Goiás terminou o jogo lá só com 9 jogadores naquele jogo esportivo. Por isso que eu tinha que ter matado. Vocês não sentiram, assim, que tinha ficado muito difícil esses 2 jogadores, né? Porque o Zé Teodoro representava toda aquela experiência. E o Augusto era um jogador que estava em grande fase, né? Em 94, o Augusto estava em grande fase. Talvez até, assim... Você até citou um jogador assim que ele é meio esquecido, né, do futebol goiano, mas assim, o Emerson naquele ano foi um ano mágico pro Emerson, né? Um jogador assim que você dava a bola nele, ele limpava ali 2, 3, ele foi o grande assistente do Baltazar, não foi? Não, ele destruiu. Inclusive, na Arábia, quando eu estava voltando, eles queriam um atacante canhoto. Na época eu até meio atacante canhoto. Aí na época eu indiquei o Borginha, até eu liguei eles ligaram lá e falaram com o seu Ivan, pai do Marcelo Borges, só que o Marcelo Borges já estava na Ponte Preta, se eu não me engano. Ele estava bem já, ele já estava, se eu não me engano, esse ano ele tá em 97. Foi esse ano mesmo, foi, né? Ele estava na Ponte Preta já. Aí o seu Ivan agradeceu tudo, aí ele tá na Ponte Preta, tá empregado, tá bem e tal. Aí tem outro, eu falei, tem um lá, o Emerson, ponta esquerda, o apelido dele é Bailarino. Traz ele, você vai ver o que ele vai fazer com esses caras aqui. Aí realmente, aí contrataram ele foi e ele destruiu. Aí quando ele voltou, era para ele ter voltado também, não sei por cargas d'água, ele não deu certo a volta dele. Mas aconteceu uma fatalidade lá, o cara deu uma facada nele, ficou em cadeira de roda por muito tempo, agora acho que ele está se recuperando, tal. Tem muito tempo que eu não vejo. Tô até devendo uma visita e lá ver como é que ele tá. Mas está se recuperando agora, tal, mas sem dúvida nenhuma foi um cara que carregou nosso time nas costas, ele foi a grande diferença do nosso time. Marcelo, e assim, me chamou a atenção quando você falou assim que no jogo lá, em Vitória, no Espírito Santo, eles perderam a oportunidade. O Goiás jogou mal, estava desequilibrado, emocionalmente estava... O que aconteceu com o Goiás naquele dia? Realmente acho que foi uma partida que foi abaixo, né, do que a gente tinha conseguido grandes resultados, né? Você vê esse jogo lá com o Curitiba, assim, a gente não... O Curitiba veio pra cima, né, no Couto Pereira ali, aquele alçapão, né, a torcida fica em cima, pertinho ali e tal, e eles realmente deram uma bafa na gente lá e parece que a coisa tava desenhando, né, pra gente conseguir o acesso e conseguimos o resultado, então o time tava com confiança, só que lá realmente ninguém entendeu o que aconteceu, mas também não pode tirar o mérito, né, do adversário também, é um campo que não dava condições, gramado muito ruim e tal, não sei se foi a situação do campo e tal, só sei, ou o excesso de confiança, né, que a gente falou, agora a gente chega, né, agora são 2 jogos pra gente chegar no acesso, caminhamos até aqui, passamos Curitiba, Atlético Paranaense, né, Mojimirim, Londrina, que também foi muito difícil no estádio do Café, como foi agora pro Vila Nova, né, eles sempre montam bons times lá, então a gente falou, agora é matar ou morrer, né? E a gente foi, não sei, talvez isso, né? Deu uma cristalizada ali, o time não conseguiu repetir, né? As apresentações que havia sendo feitas, né? Anteriormente. Então foi um dia que realmente nada deu certo. E a volta? O ambiente, voltar, pisar, subir no vestiário, olhar assim, ver a torcida em peso. Tôndolo, assim, eu acho que eu nunca joguei com um estádio tão lotado, Serra Dourada. E tipo assim, aí caiu no meu colo a oportunidade, né? O time que tinha que ganhar, ir pra cima, né? Eu tinha feito o gol do Tito, quer dizer, os caras falaram, pode ser até ruim, mas ele tem estrela, né? Ninguém podia tirar isso de mim. Aí eu tive a oportunidade, né? Eu falei, essa é a hora, tal. Inclusive na hora, o lance do gol, eu fiz o corta-luz, né? Os caras, o gol foi fácil, tal. Aí tem cara que faz piadinha, né? Aí eu falei, não, o gol foi fácil, tocar por cima foi. O problema foi o corta-luz, eu nem trabalho na Celg, e eu fiz o corta-luz e a bola, e aí deu certo a jogada. Então foi, né, pra mim foi, tipo assim, felicidade do Augusto e do Zé Teodoro. Eu não sei na época se ele colocou 3 zagueiros, acho que foi o Richard, o Márcio, sei que se ele colocou 3 zagueiros, empurrou o time pra frente, me pôs lá junto com o Baltazar lá, e deu certo, né? Então foi
foi ótimo, e a confiança, como a gente está falando aqui, né? A confiança de jogar no Serra Dourada, a gente realmente fazia prevalecer o mando de campo aqui no Serra. Foi um jogo normal? Porque os capixabas até hoje reclamam que o Goiás foi favorecido por fatores externos. O bastidor, naquele momento, foi favorável ao Goiás. Foi? Tem muitas histórias, né? O pessoal fala que o seu Ailê, pra mim ele não falou, mas ele chegava no vestiário e falava pra gente cair na área, tudo, né? E por infelicidade. Teve isso? Por felicidade ou infelicidade, né? Aconteceu aquele lance do Dil ali. Mas até hoje a gente vê, né, o tempo todo aí, às vezes o juiz tá ali aquele árbitro de fundo ali, né, tá ali na risca, a bola quica 1 metro pra dentro do gol, os caras não enxergam. Uma jogada rápida ali, né, que o Kleber quebrou, né, deu o balão e o Dil saiu na frente. Nada, teve uma cargazinha ali, né, pra mim foi pênalti. Foi? Eu não tenho certeza se foi dentro da área. Foi não, né? Ele caiu dentro da área, né, mas parece que foi, né. Mas e a falta, foi onde? Parece que foi uns 2 dedos fora da área, né? Mas é difícil pro juiz decidir ali, né? Numa fração de segundo, como eles dizem, né? Então foi, né? Até o Baltazar bateu e fez, então foi sim, foi pênalti. Marcelo, na hora daquele pênalti ali, você ainda estava no jogo? Não, eu tinha saído. Até na hora de sair, o Borginho que entrou no meu lugar. Naquele jogo, né? Ele foi pra me dar um beijo, aí ele não beijou, me deu uma bicota, velho. Aí eu falei, ai, Borginho, aí não, frescura não, né, Borginho? Aquela ansiedade, né? E aí ele entrou e tal, e também contribuiu, né? Deu a contribuição dele. Sem dúvida nenhuma foi um grande momento. E ali até o lance, a questão, como é que foi esse jogo? Poxa, a hora que eu fiz o gol, tipo assim, eu nem comemorei, né? Mas aí eu toquei e aí vi que a bola entrou e eu girei. Quando eu olhei, aí passei o olho na arquibancada assim, na geral, todo mundo levantou de uma vez, cara. Eu falo, eu arrepio até hoje, cara. Então não existe, cara. O gol, né, e também a torcida e tal, não tem nada igual, né? Aquele foi o maior gol da sua carreira, Marcelo? Sem dúvida. Sem dúvida foi pelo clima, né, pela importância, né, pelo acesso, pela camisa, né? Igual eu falo, às vezes eu vou lá e falo com a Neuzinha, nem que for um tijolinho, tá tudo bonito, grande e tal, talvez eu não fui um dos grandes e tal, mas pelo menos um tijolinho, eu tenho certeza, um tijolinho eu coloquei aqui, né? Então acho que isso aí é a história, né? O que vocês estão fazendo aqui, resgatando com esse quadro, esse trabalho que vocês estão fazendo, que não é fácil, é um trabalho de pesquisa, e não é todo mundo que tem paciência de fazer esse trabalho, de buscar, pesquisar, entendeu? Acho que vocês estão de parabéns, né? Antes de acabar, para finalizar aqui, estão de parabéns. Eu acho que excelente a iniciativa, e eu tenho certeza que isso aí vai ser uma relíquia, sabe, para o futebol goiano, para a história, né? E aí esse lance foi um momento, né? Uma passagem pequena da história que fica, né? Ninguém te toma. Vamos rememorar aqui como é que foi? O Adriano pegou, né? O Adrianinho é velho companheiro, né? Meu irmãozinho. Em Umas, Barra do Garças e Goiás, base, tudo, a gente sempre estava junto, né? E aí ele veio no meio, aí eu pedi a bola, aí e já tinha visto que o Baltazar estava atrás de mim, deixei a bola passar e girei. E o Baltazar tocou e ela veio certinho, ela quicou. Aí ameacei dar um chutão, né? Freiei, ameacei dar um chutão e o goleiro já saiu caindo, pensando que eu ia soltar. E aí eu vi que ele estava no chão, toquei por cima. Aí, só alegria, né? Aí o primeiro passo, né? O primeiro gol já tinha... E foi bem no início, acho que com 15, 20 minutos no máximo. A gente conseguiu. E aí vamos o resto do jogo todinho agora a gente consegue o outro gol, né? Marcelo, e no momento do pênalti, que é polêmico e sempre foi polêmico, desde aquele dia até hoje, e é uma polêmica que vai seguir por muitos anos, mas estava dado, estava marcado. Tinha alguém que não fosse o Baltazar que poderia bater aquele pênalti? Qual foi a ansiedade pessoas, de vocês, né, que estavam ali? E ali o jogo já caminhava para o fim, né? Sim, agora isso, não daria tempo. Eu acredito que não, né? Um jogo difícil, poucas oportunidades reais, assim, eu acho que foram um pouco, mas o Baltazar cabeceou até mais umas 2 ou 3 ali, que mais ou menos, né? E ali era o matar ou morrer ali, né? Eu falei, se o Balta não quiser bater isso aí, eu vou ter que correr lá em cima na tribuna e chamar o seu Ailê, né? O seu Ailê que tem que bater. Ele que era o responsável mesmo da coisa, né? Ele que é o dono da criança, então era com ele que teria que bater lá. Marcelo, e no próximo bloco a gente vai querer saber como foi a sua sequência no Goiás ali pelos anos de 95 e 96.
Beleza, vamos continuar aí o papo aí que tá bom. Hoje, conosco, Marcelo Batista aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tombolo. Fique ligado, na sequência, bloco final aqui do Futebol de Goiás. Biografia. Os personagens da nossa história. O atacante Lenilson Marins de Souza nasceu no dia 5 de agosto de 1958 em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. O jogador começou a carreira no Vasco da Gama em 1977, mas depois rodou por vários clubes pequenos do Rio de Janeiro até chegar ao Goiatuba em 1987. Do Azulão, ele foi para o Novo Horizontino de São Paulo e depois retornou ao Goiatuba em 1988. Ele ainda passou pelo Goiás e pela Anapolina. O grande feito do jogador no futebol goiano aconteceu em 1992, quando ajudou o Goiatuba a conquistar o título inédito de campeão goiano. Ainda em Goiás, ele defendeu o Itumbiara em 1995. O atacante encerrou a carreira no Macaé Esportes em 1999. Lenilson é irmão do zagueiro Luiz Carlos, que jogou no Goiatuba nos anos 90, e pai do atacante André, que atualmente defende o Corinthians. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje Marcelo Batista. No bloco anterior, Marcelo, nós falávamos sobre o acesso do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B, retornando para a Série A em 1994. Vocês passaram pela Desportiva e na final, Juventude pela frente. Por que não veio o caneco? Pai, a gente fez tudo direitinho, a gente fez a tarefa de casa aqui, né, contra o Juventude, ganhamos 2-1. E lá realmente também foi um adversário que também formou um grupo, né, uma equipe para subir. E foram melhor, né? Ganharam 2-1 lá e jogavam com dois resultados iguais. Ganhamos aqui 2-1, mas ganharam 2-1 lá também. E se sagraram, né? Campeões lá. E felizmente deixamos de levantar um caneca, né? Foi uma volta olímpica a menos na carreira. Mas o objetivo maior, que era o acesso, né? A gente conseguiu, né? E acho que foi muito importante. E aí você segue no Goiás até 1996. Por tudo que nós já conversamos aqui nos bastidores, você tem uma pontinha de ressentimento por o Goiás não ter conquistado o título de 95 sobre o Vila? Sem dúvida, eu acho que é claro que, né, é a fórmula do campeonato, né, tem o conselho, como é que é? O conselho técnico, né, e foi definido tudo, mas eu acredito que até hoje o Vila deve ponta pra gente, olha o tom do Rio. Porque a gente conquistou o primeiro e o segundo turno, aí teve um quadrangular, aí infelizmente a gente perdeu o jogo lá pro Goiatuba lá, ou empatamos lá, sei que tem uma sequência e perdemos o ganho 2-0, eu me lembro bem, o Evandro foi no fundo, a gente 2-0, ele cruzou, o Emival tava lá o goleiro tava no outro canto, e a bola veio certinha, eu pulei, e eu pensei, eu vou fazer esse gol em cima ou embaixo, por Deus que sabe, que eu pensei assim, eu vou fazer em cima, e cabecei no alto. E do jeito que ele veio correndo, ele pulou, fez uma ponte, deu tapa e tirou a bola. E aí, 2-0, aí voltou pro segundo tempo, como sempre, né, Goiás e Vila. Você nunca deve pensar que um ou outro tá morto, né? E eles conseguiram ainda virar o jogo 3-2. E o Augusto no finalzinho, mas ele já jogava pelo empate, no caso, né? E o Vila se sagrou campeão naquele ano, depois de ter pedido 6 vezes para Anápolis, a gente não tinha perdido nenhuma vez. Né, e eles ganharam o 7º jogo, parece, se eu não me engano, e se sagraram campeão em 95. E no ano seguinte, 96, por que sair do Goiás?
A gente foi campeão goiano, né? E aí na época, se eu não me engano, veio o Cabralzinho pro brasileiro, trouxe mais de 20 jogadores na época. Aliás, primeiro título da sequência do pentacampeonato. É, verdade. Às vezes eu fico pensando, poxa, o Penta e tal, é aí que eu me recordo, né? Eu participei, tava no grupo lá de 1996, o primeiro título. Mas o brasileiro, o início do Campeonato Brasileiro foi muito difícil, depois o professor Paulo Gonçalves assumiu. Aí colocou os garotos, né, o Alex Alves, o Lúcio, colocou boa parte da base, né, já tipo quase um desespero ali, né, pra ver, vamos pôr os meninos que der, deu. E aí eles pegaram uma sequência boa de vitórias, tudo, e aí conseguiram chegar, se eu não me engano, em 4º lugar, né. Então foi ainda acabou salvando e sendo acho que é uma das melhores campanhas do Goiás, né, no Brasileiro. A segunda melhor, né. Então ainda fez uma grande campanha em 96 no Brasileiro. Goiás, essa campanha só fica atrás da campanha de 2005, onde o Goiás foi o 3º colocado, se classificando para a Copa Libertadores da América. E depois disso, Marcelo, 96, você não via perspectiva, e aí você foi para a Arábia? Como é que recebeu essa proposta do mundo árabe? E acabou o ano, aí o professor Robson já trabalhava lá, no clube chamado Al-Shabaab, em Riad, da capital. Lá é o Al-Nasser, o Al-Hilal e o Al-Shabaab. E aí ele deu meu nome lá, né? Eles fizeram uma lista lá, até o Luciano do Vila, foi na época, só que ele queria levar a esposa, filho e tal, e parece que a sogra, a mãe dele, não sei, e não chegaram num acordo. Aí viram um CD meu com alguns gols e tal, e aí eles gostaram, tal, me procuraram, fizeram a proposta. Eu já estava certo, já tinha acertado com o seu Pierre, que era diretor, pai do Reis, novamente para voltar para Jataiense. E aí, nesse intervalo da viagem para Jataí, eles me procuraram e tal. O Wilson Rezende intermediou na época. E aí deu certo, deu viajar. Foi muito bom a experiência que eu tive lá. Fiz 14 jogos, fiz 12 gols. Então, foi muito bom a experiência, né, internacional. E pena que não, né, falou que ia procurar o Goiás para mim, para retornar, disse que ia negociar o meu passe, mas a partir disso não me falaram mais nada, né? E depois que eu machuquei, inclusive um treinador que eu joguei contra ele lá me indicou no Catar. Cheguei a viajar, né? Só que lá senti a contusão, voltei para fazer a segunda cirurgia e foi o fim, né? Da carreira, da breve carreira que eu tive no futebol. Além de uma parceria incrível com o príncipe Abdallah, que histórias que te marcam dessa passagem lá na Arábia Saudita? Olha, o que você lembra, assim? Porque normalmente o que a gente ouve é não pode beber, tem que ficar em casa, não pode se relacionar e tal, assim, você com a confusão. Toma chá e café, né? Quando eu cheguei, o Al-Shabaab, me fugiu o nome dele, o 10 da seleção da Arábia em 94 dos Estados Unidos, ele saiu da Irã. Ele pegou a bola no meio de campo, saiu driblando todo contra a Bélgica, e ele fez o gol, entrou, aí joelhou dentro do gol e comemorou balançando a rede. Ele jogava no meu time. E quando eu cheguei, ele tinha acabado de ser preso, estava gordinho, porque pegaram ele numa casa com mulheres, que não eram as esposas dele, que o cara pode pode até ter 4 esposas, cara. O árabe é feliz, cara. O árabe e as mulheres não são ciumentas, só que tem que ter bala, né? Você dá para uma, você tem que dar para as outras 3. Então... Marcelo, para quem fez um comentário lá no primeiro blog, para que você foi casar aos 19 e fazer esse tipo de comentário agora? Eu poderia ter ficado por lá, né, Rafael? E ter quase... Hoje a minha eu não posso olhar pro lado que ela me dá soco, a minha esposa, entendeu? Então eu poderia, né, ter ficado por lá. Você vê que às vezes você se precipita, né, na vida. Mas e o 10 preso? E sim, aí ele foi pego com uísque na casa e tal. Se ele não tiver, porque você chegar, os outdoors, os luminosos lá, tudo foto. Ele fez um contrato com a Reebok com $1 milhão na época quando ele voltou da Copa. Então foi um cara rico, tudo, até me levou na casa dele, tudo, eu fui. E você não entra na casa, ele tinha uma tenda lá, e você fica lá fora tomando chá. Se aparecesse o uísque lá, eu não tomava não, você até é louco, né? Aí, e ele só não foi pra praça, que toda sexta-feira tem execução. A mulher, se for pega em adultério ou algum tipo de crime assim, né? ela é apedrejada. Mas a sexta-feira não é o domingo nosso? O dia de lazer deles é ver... É o cuidado pela palavra, pelo Alcorão, né? A palavra de Deus, o zelo pela coisa de Deus, quer dizer. Se for em adultério, ela é apedrejada. Se roubar, corta os dedos. Se roubar de novo, corta a mão. E o homem também, se for pego em adultério ou com bebida alcoólica, pescoço, espada no pescoço. Vai ali, põe no tronco,
tira o pescoço, arranca o pescoço. Isso é comum? E você chegou a ver? Você chegou a ver, Não quis ir Marcelo? não, viu, Giliés? Não quis ver, não. Mas saíam nos jornais, era notícia? Como que é isso? É coisa, tipo assim, é o zelo pelas coisas de Deus, né, pra eles lá. É algo muito normal. É normal. Faz parte da cultura. Sim, como é a nossa aqui, né, de ir à missa e tal, de fazer campanha, né. Lá o deles é esse, né, é o Velho Testamento, né, dente por dente, olho por olho. E por que o 10 não foi pra praça? O homem fez aquele gol, né? Ele se consagrou, era um ídolo no país. Então acho que ele foi amenizar a coisa para o julgamento dele. Acho que a bola, mais uma vez, na Santa Bola, você vê o Bodinho casou, né? Com aquela latinha dele. Você vê que a bola faz milagres, né? E o Vinícius falou do príncipe Abdala. Quem era o príncipe Abdala? Abdala, ele era filho do príncipe, o presidente do time. E aí o garoto, ele se encantou por mim, né? A gente jogava na sexta, no sábado era folga, mas eu ia dar umas voltinhas, alongava e tal, e ele ia todo sábado, já era encontro marcado. Aí ele tinha uns 6 babá que acompanhava ele, vigiava ele, né? O pai, muito dinheiro. E aí vigiava ele e tal. E aí ele chegava, aí ligava os refletores do estádio, aí separava, né? Me colocava no time dele, né? Ele, Batista, e colocava mais um, colocava os outros lá, eu driblava os caras, tocava pra ele, ele fazia o gol, sabe? Então era um amigo que eu tinha lá, o Abdala, né? Tanto que ia ter um torneio no Egito, no 6º mês, né? Acabou o 2º turno. Aí eles não queriam me pagar o 6º mês. Aí o seu Ado, o tradutor, chegou, os caras não querem te pagar e tal. Então você vai ter que ir embora. Eu falei, não, seu Ado, eu vou cumprir meu contrato. Não, mas vai ficar um mês para... Vou, seu Ado, minha esposa tá aí, tô morando bem, carro bom, eu vou esperar. Aí foram falar com o príncipe, ele não pode pagar. Eles me pagaram um mês que eu voltei, né, com dinheiro no bolso. Eles me pagaram um mês que eu não fiquei lá. A brincadeira do filho do presidente era ligar os refletores do estádio pra ele brincar de bola com você? Ele e os babá dele, é mole? E me ajudou, né, que acho que ele que mandou, paga o rapaz que ele é meu amigo. E você também ainda jogou pelo Goiânia, Marcelo? Foi, aí quando eu voltei, né, eu tinha algumas propostas, né, pra voltar pra lá, pro mundo árabe, tanto que eu fiz a cirurgia, né, e fui lá, e aí fiz 3 jogos pelo Goiânia, que na época subiu também da Série B para a Série A, né? E aí eu fiz 3 jogos ainda. Aí machuquei meu joelho, fiz 2 cirurgias, né? E não teve como. Aí tive que encerrar a carreira nesse momento, em 98. Você falou agora há pouco que teve uma frustrada negociação com o futebol do Catar. E teve uma outra negociação também que não foi adiante com o futebol espanhol. Foi o Lérida, a segunda divisão do futebol espanhol. Eu viajei, também um CDzinho dos gols, os caras viram. Abençoado esse CD seu, hein? E já pensou ser igual do Túlio que tem 1000? Eu tava milionário, pô. O meu tem só uns 40, uns 30 gols e tal, e, né, me ajudou pra caramba. E aí os caras viram, aí eu viajei, mandaram a passagem, eu viajei, só que chegou lá o imposto em torno de 45%, 50%, eles não quiseram colocar o valor todo no contrato, né? E aí os empresários. E o clube só fazia o negócio se colocasse. Cheguei num dia e voltei no outro, né? E aí fiz mais uma partida pelo Goiânia, não tinha rescindido o contrato ainda, né? Eu já estava no Goiânia, e aí foi onde aconteceu, eu machuquei o joelho, encerrei. Aí encerrou como jogador, que foi só a segunda profissão que ele assumiu até agora durante todo o programa. A primeira foi pasteleiro. A primeira pasteleiro, depois jogador de futebol. Você já foi taxista? Fui taxista, com muito orgulho. Até quando eu parei, o pessoal do táxi, né? Poxa, mas você não tem vergonha, não? Falei, vergonha de quê, gente? Eu tinha vergonha se eu aparecesse na televisão ali, preso, traficando ou roubando. Isso aqui é um trabalho normal, tá? E fiz amizade, entendeu? Eu tinha uma cota lá na Rádio Táxis ABC, fiz muitas amizades lá, Claudio Omar, Douglas e tal. E sem dúvida nenhuma foi o Elmo, tal, o Emerson, uma turma ótima lá, uma turma boa, me receberam muito bem, entendeu? Então foi uma experiência boa. Que depois eu trabalhei de taxista nos Estados Unidos, me ajudou muito o que eu aprendi aqui com eles, entendeu? Pra trabalhar e tal. Então eu aplicava o que eles me ensinavam aqui lá e deu muito certo. Olhar o mapa, andar na linha do ônibus, sabe? Então eu fazia dinheiro lá tranquilo no táxi, com o que eles me ensinaram aqui. Você também, nesse período antes de ir para os Estados Unidos, você fez faculdade de Ciências da Computação? Eu comecei a fazer, sabe, Rafael? Mas eu chegava os meninos tudo de 18, 19 anos. Aí eu assistia a aula, corria, entrava no táxi e os meninos, não, vamos pra casa de fulano, do ciclano, tal. Meu computador não tinha computador.
Aí já casado, filho e tal, eu tinha que trabalhar para sustentar a família, entendeu? Eu falei, quando eu entrar no mercado de trabalho, esses meninos me engolem. Besteira, né? Porque você não determina nada. Isso foi uma grande besteira. Eu não tinha esse entendimento, a experiência que eu tinha hoje. Então, foi uma besteira que eu fiz na época, mas foi bom. Depois tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Aí lá tive outras profissões, né? Mas até agora... Quais? Bom, lá fui entregador de pizza, né? Pizza, que cidade lá? Pizza Man, São Francisco. Aí fui entregador de pizza, entreguei jornal também, passava a noite todinha, fiquei 3 meses, de domingo a domingo entregando jornal a noite toda, depois saía do jornal e ia pra pizzaria. Eu fiquei 3 meses, eu dormia 6 horas em cada 24 horas, de 2 em 2 horas. Ia pro jornal, dormia 2 horas, ia pra pizzaria, voltava, dormia 2 horas, aí... dormia, ia pra escola para aprender inglês, aí voltava, dormia, ia pra pizzaria. Então eu dormia, em cada 24 horas eu dormia 6 horas, só que de 2 em 2 horas. 3 meses de domingo a domingo. Tinha vez que aí o dono da pizzaria, ele tinha um time de futsal. Até disputamos um torneio em Washington, em Las Vegas. E aí eu saía da pizza, ia pro treino, aí nesse dia eu não dormia essas 2 horas, eu já emendava, entendeu? Pizza, treino, jornal e aí ia embora. E você contava sobre entregar jornal. Como é que era entregar jornal? Era tipo igual a gente vê no filme do Pestinha, no filme do Esqueceram de Mim, o cara jogando jornal assim? Todo. Futebol eu não fui craque não. Agora jornaleiro lá, eu chegava do meio da rua, eu já, no final eu já jogava de curva, eu fazia o dia que eu quiser, que eu quisesse ali eu jogava. Já acertava embaixo da porta. Aí o portão já, tinha um portão, né, e um degrauzinho assim, ó, ele passava certinho, não errava uma, sabe? Papo. Na primeira vez eu terminei a rota em 9h30 da manhã, os velhinhos tudo, os primeiros 2, 3 dias, sabe? Os velhinhos tudo na porta, xingando, que eles acordam 3 horas da manhã. Tinha vez que eu ia jogar, ele abriu o portão para pegar o jornal, eles acordam cedinho os velhinhos, sabe? Para ler jornal, eles têm o hábito de ler jornal, né, de ler muito, o americano. E você entregando jornal 9h30? Da manhã, eles tudo me xingando, aí ligava complaint, né, reclamação, aí lá para pegar, aí o supervisor vinha, aí um colega meu, eu não entendia nada que os caras falavam, né, ele traduzia, Marcelo, os caras estão reclamando, acelera e tal. Não, beleza, eu vou melhorando. No final, dava 5 horas da manhã, 5h30, eu tava prontinho já tava matando, sabe? Só que aí eu, do meio da rua, eu já jogava, sabe? Fiquei craque, eu era um monstro no jornal lá. Entregava o Chronic, sabe? Eu que entregava o Chronic. Era uma maravilha, fiquei craque na entrega de jornal. E aí você volta e foi se aventurar lá em Manaus, fazendo o quê? Aí minha cunhada e meu cunhado, né, o Bizung e a Dulce, a irmã da minha esposa, eles montaram uma loja de confecção, aí a gente montou uma de sócio. Aí ainda tem. Aí fui criador de peixe, hoteleiro, aí comerciante, comércio de confecções, né? Empresa de microempresa de confecção. O que mais que eu fiz, rapaz? Você tinha motel lá em Manaus? Tinha aqueles motelzinhos rapidinhos. Não um motel, sabe? Hotel, quase motel, sabe? Aquela coisa rápida, sabe? Aí eu tinha quase um fast food. Um drive-thru. Exatamente. Literalmente, rapaz. Quer dizer, é igual aquela música, né, do Zeca Pagodinho, né? Eu já fiz quase de tudo nessa vida. E em 2007 você volta pro banco da faculdade e se forma em Direito? Sim, assim que eu cheguei lá em 2002, eu falei, vou fazer um curso, né? Eu acho que é importante tudo, né? E meu pai me deu a oportunidade de fazer um ensino médio bom, né? Até o fundamental também e tal, eu vou voltar a estudar. Aí comecei a fazer Direito e tal, mas já para... Eu falei, não sei o que vai virar isso aqui, né? Eu não sabia que eu ia ter stand de motel. Aí eu vou abrir os horizontes, né? Vou fazer um curso superior e tal, né? E procurar uma profissão, uma coisa, né? Que poderia me dar uma estabilidade. Aí o Direito te abre, né, um leque amplo, né? Você pode ser um procurador, promotor, né? Um delegado, né? Você pode advogar. Então aí eu falei assim, eu vou fazer Direito. E acho que foi muito gratificante, sabe? Também um pouco mal visto, né? Eu fui jogador de futebol, o pessoal fala mal pra caramba, né? Aí fui taxista também, os caras falam mal, né? Os caras é malandro demais. E advogado também, tem uns que tem uma má fama, né? Eu tenho um orgulho, né? Passei pela CESP, né? Pra pegar meu registro e tal. Então, mas o pessoal, apesar de ser uma respeitada, né? Tá na Constituição, né? A profissão de advogado. Mas o pessoal às vezes condena um pouco, né? E eu escolhi justamente as 3 e entre outras, né? Tirei pra tudo quanto é lado. E depois, assim, eu acho que por fim você agora é dono de quadras, de campos de por futebol. Enquanto.
Ô, Tôndolo, eu saí do futebol, mas o futebol não saiu de mim, entendeu? 3 esquisitos, cara. E aí eu voltei, o Totonho me chamou pra participar do programa Nas Ondas com o Verdão, que ele tinha lá na outra rádio, e aí eu fui tomando gosto. Radialista também? Sou comentaria. Eu sou colega de você, sou colega. Tá, leva mal não, viu? É mais uma pra aquele hall. Vocês vão ter que me aguentar. Eu sou colega, eu tenho a carteirinha, entendeu? E aí o nosso presidente Lucimar, ele vai achar bom. Então, aí eu sou comentarista também. E aí comecei isso, e aí montei escolinha de futebol com meu irmão. Adoro criança e eu acho que ela se identifica também. Eu acho que ela sabe quando o adulto gosta delas, ela sabe. E aí eu gosto de trabalhar, saí futebol e a gente começou com a escolinha, fazendo locação de campo, né? E graças a Deus está dando certo. Aí estou começando um trabalho lá em Senador Canedo também. Inclusive o torneio que vai ter aqui da 730, né? Esse primeiro torneio que também tenho orgulho de fazer parte, né? De fazer uma parceria com a rádio. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E a gente vai estar participando lá também, lá em Canedo, né? Vai ser uma das sedes do torneio. E com certeza vai me ajudar muito, que aqui é um canhão, queira ou não queira, né? E eu tenho certeza que vai ficar conhecido lá no centro esportivo lá, que é o início, só tem 2 meses. Eu tenho certeza que vai ser uma grande parceria, um grande evento aí, o torneio da 630. Marcelo, muito obrigado por ter nos contado algumas das suas várias histórias, ter enumerado as suas infinitas profissões e principalmente por estar aqui nos ajudando a recontar várias passagens do futebol goiano. Marcelo Batista. Rafael, eu que tenho o prazer, eu que agradeço a você, Geliezer, o Tôndolo. Eu acho que uma carreira curta, joguei apenas 6 anos como profissional, né, e algumas passagens, né, como eu disse, peguei Túlio e Baltazar pela frente, né, então tive que amargar em alguns momentos aí o banco, mas, né, tive alguns bons momentos e tenho o prazer, tantas feras, né, tantas pessoas que fez muito pelo futebol goiano, tudo, né, e acima de tudo, tá participando com vocês desse projeto aqui, que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos, né? E eu acho que vai fazer parte, né? Vai contribuir com a história também, né? Resgatando a história, que eu acho que a história é muito importante, né? Para tudo, não só para o futebol, mas para o ser humano, né? Para o homem, né? Para a vida. Eu acho que vocês estão de parabéns e obrigado aí pelo convite e pela oportunidade que vocês me deram neste momento. E para encerrar essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com a emoção do Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. No dia 1º de maio de 1994, o Goiás enfrentou o Atlético na decisão do primeiro turno do Campeonato Goiano, também chamado de Copa Araguaia. O Dragão conquistava o título até os 44 minutos. Jorge Cajuru provocou na transmissão até que Marcelo Batista balançou as redes adversárias e garantiu mais um caneco para o Goiás. A emoção do gol é de Cunha Filho. Gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Cunha Filho! Tem medo, Cunha? Do quê? Por que você não pede o hino do Atlético? O hino do Atlético? É. Eu tô esperando o Marcos. Pelo amor de Deus, velho. Aí, Marcos, você tá com medo, Cunha? Vamos lá, Dragão! Não tem mais pro Goiás! Não tem mais pro Goiás! 44! O torcedor rubro-negro aqui no estádio Serra Dourada. Aliás, a
Há quanto tempo, Roberto Sampaio, o Atlético não ganha uma taça no futebol goiano, Roberto? Há muito tempo, Cunha, desde que o Atlético foi campeão goiano em 88, que lá pra cá ele não ganhou mais. 44,5! Faltando 30 segundos para terminar a decisão da Copa Araguaia do primeiro turno, aqui no estádio Serra Dourada. A torcida rubro-negra fazendo a festa e o Goiás ainda não desiste. A bola está para o Emerson dominou, está dominando pela ponta esquerda, abriu para o Augusto, recebeu, vai cruzar na ponta do gol, tentou, Adriano desceu, gol! Marcelo Batista. Marcelo Batista! Eu quero hino do Goiás, Marconi! Eu quero hino do Goiás, Marconi! Marcelo Batista! É gol do Verdão! Eu estava dizendo! Esse jogo não estava decidido! Porque o Goiás estava derrido! O Goiás estava sonhando! O Goiás tinha bala na agulha! O Goiás tinha e mostra que tem bala na agulha! 45! 45! Goiás, Goiás, Goiás! Perdão! É gol do Goiás! Copa Araguaia! Em menos de um minuto! Muda de endereço! Muda de endereço! Gol do Goiás! Pro Goiás! 0 para o Atlético! Fica por aqui a edição de número 94 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, onde hoje destacamos, resgatamos a história de Marcelo Batista com a camisa de vários clubes do futebol goiano, em especial a do Goiás Esporte Clube. Aproveitando para mandar um grande abraço ao Saulo Leal e o Aloismar Faria, sempre ligados aqui no Futebol de Goiás. E você que ainda não adquiriu o Almanaque do Futebol Goiano, o Almanaque Futebol de Goiás, você pode retirar o seu exemplar lá na Bater Shop. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525, agradecendo o Ender, que está disponibilizando aos seus clientes lá na Avenida Rio Verde, na Vila Brasília. E também para você que está do outro lado da cidade, na região leste, pode adquirir o seu exemplar na loja Mil Esportes, no setor Vila Nova, próximo a Ezefego. O telefone de lá, 3092-6001. Também agradecendo ao Milton Bueno, sempre grande parceiro do futebol de Goiás. Um grande abraço e até a próxima edição. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.